E aí, companheiro? E aí, beleza? Maramutse, bitte. Digo, Mora Mutsu. Não é. E agora acabou o meu Kinyarwanda. Já, Vou- já gastei meu Kinyarwanda todo. Que é muito parecido. Kinyarwanda é o idioma falado no Ruanda, que fica bem aí ao norte. E Voltei. aí? Bom, vamos Desculpa. lá, vamos lá. A gente tem que tentar. Como eu E estava te aí? falando, né? Maramutse, bitte. Uhum. E aí já Mora gastei. Mutsu. Ego. E aí já gastei o meu Kinyarwanda, que é muito parecido com o Kirundi, né, que é falado no Burundi. Né? Kinyarwanda é a língua falada no Ruanda, que é um pouco ao norte do Burundi. Né? É, isso mesmo. Eu acho que é tipo português e espanhol, assim. Talvez um pouco mais parecido até. Ou então Mas, o crioulo falado em Cabo Verde e o crioulo falado na Guiné-Bissau. Né? Por aí, exato, né? bom exemplo. Eles se entendem, né? Mas tem Ele se algumas entende. pequenas diferenças aí. Pedro, você está em Porto Alegre, não é isso? Isso. Tô aqui. Você, Tô. quando foi que você saiu do Burundi por causa da pandemia? Eu saí no comecinho de abril, logo quando o aeroporto do Burundi foi fechado. Um dia, no mesmo dia que foi fechado, ele foi fechado às 11h59 da noite. A gente pegou o último voo, acho que 6 da tarde, sei lá. E, e aí a gente saiu, fez um baita caminho, porque tinha um monte de aeroporto fechado. Foi até Dubai e depois foi para São Paulo e Porto Alegre. Foi mais E ou menos essa história. você me falou que essa saída, a sua saída de lá foi muito atribulada. Você, assim, você e a organização que você trabalha lá fizeram essa decisão às pressas. Vocês tiveram que sair e arrumar esse voo para vir para cá? Tudo aconteceu muito rápido, porque a gente tinha um plano, que era mais ou menos um plano de um mês para ver como os casos de coronavírus iam evoluir. E a partir de um certo número a gente ia embora, era mais ou menos. Só que aí a gente recebeu a informação da Embaixada da França e de duas pessoas burundesas que trabalham na organização de que o aeroporto ia fechar e que ia demorar 2 a 3 meses para reabrir. E aí juntaram duas coisas. Juntou o fato do coronavírus, ah, e também o fato de que todas as pessoas da minha organização iam ter que sair por causa das eleições, por razões de segurança, de estabilidade política. Então eles falaram, vamos todo mundo embora. A gente comprou assim, na sexta-feira de noite, foi embora no sábado de tarde. Comprou uma passagem sexta-feira e a gente foi embora. Aconteceu tudo muito rápido, tanto que eu só vim com mala de mão. Deixei tudo lá em Muramvia, no Burundi. A gente vai falar das eleições já já. Espera aí um pouco, para a gente não adiantar um pouco o assunto, né? Tá. Assim, na sua avaliação, como é que o governo, né, do Pierre Nkurunziza, estava lidando com a pandemia assim que ela começou? Porque foi justamente o momento que você estava lá, né? Como é que o governo do Burundi estava lidando com a pandemia? Que ações você conseguiu acompanhar que estavam sendo colocadas em prática enquanto você estava lá? Ah, então, mais ou menos duas ações práticas. A primeira é que eles estavam fazendo uma quarentena obrigatória para todo mundo que vinha da Europa. E aí eles estavam colocando num hotel que chama Source de Nil, que é um hotel que fica ali perto do aeroporto. Então, se você viesse da Europa, você tinha que ficar 2 semanas nesse hotel. E a segunda é que eles lançaram uma série de recomendações, mas sem nenhum tipo de enforcement. Então, por exemplo, eles falaram, não, porque os burundenses, quando eles se encontram, que nem a gente, shake hands, não sei o quê, e aí precisava ser com o cotovelo, tinha que manter uma certa distância, mas foi só isso. E desde o início teve muito aquela história de que, bom, Deus ia proteger o Burundi, em que medidas mais sérias não precisariam ser tomadas. Então, de ação concreta foi isso. Não mais do que isso, a nossa organização acho que foi a primeira a terminar com reuniões de mais de 5 pessoas.
E depois disso, algumas outras organizações seguiram. A ONU, por exemplo, a Acnur. Mas até agora eu acho que não tiveram nenhuma grande movimentação por parte do governo para impedir o espalhamento do vírus. Eu te perguntei isso porque tanto a União Africana quanto o Escritório Regional da OMS criticaram, fizeram duras críticas, vem fazendo duras críticas desses últimos meses, porque o presidente Pierre Nkurunziza não Uhum. fez nenhuma, ele não decretou nenhuma ação prática, muito pelo contrário, né? Ele manteve os cultos religiosos, até Sim. porque, sim, a eleição aconteceu agora, dia 20 de maio. Ele estava É, querendo fazer o seu sucessor eleitoral. E dentre as defesas que ele fez, foi que, como o Burundi é um país muito religioso, né, uhum. o país estava protegido, porque eles oram muito, eles vão muito à igreja. É, isso. Você viu isso enquanto você estava lá? Você testemunhou isso enquanto estava lá? Sim, com certeza. Uma coisa que ele fez que eu esqueci de dizer é que ele fechou as fronteiras terrestres, mas elas ainda são muito porosas, então tem muita gente entrando e saindo, mas fechou todas as fronteiras terrestres. Sim, eu vi bastante. É um governo muito religioso e tem duas coisas aí. A primeira é que seria um risco político muito grande se eles, por exemplo, adiassem as eleições. Porque um Nkurunziza, em 2015, ele concorreu a um outro mandato inconstitucionalmente, gerou um monte de instabilidade política, morte, não sei o quê. Essa é a primeira coisa que seria de uma ordem mais prática. A primeira coisa. E a segunda coisa é que talvez eles realmente acreditem que Deus está protegendo o Burundi, eu acho. Porque a religião, a igreja é muito forte lá, sei lá, a principal atividade fora da agricultura, a atividade social, a atividade de lazer. Então, eu acho que seria uma coisa bem drástica, por exemplo, proibir os cultos das igrejas evangélicas ou da igreja católica. Não sei se o governo teria esse poder. Fora isso, eu continuo trabalhando, eu tenho reunião basicamente todos os dias com gente que está lá. E ainda não é uma coisa que eles, principalmente no interior, não é uma coisa que eles se preocupem. Eles não estão super preocupados com o coronavírus. É mais em Bujumbura, na capital, que tem uma equipe nossa que trabalha lá, que o vírus já se espalhou um pouco mais e que eles estão mais preocupados. Então, ainda não é um motivo de preocupação e nem sei se vai se tornar um motivo de preocupação também, porque eles não têm muitos testes, né? Eles têm uma quantidade bem limitada de testes. Quando eu estava lá, a equipe da OMS estava sendo treinada para realizar os testes. Ninguém sabia realizar os testes, não tinham máquinas, então eles tinham que mandar a amostra química para o Quênia e depois receber de volta para saber se a pessoa estava positiva ou não. E, eu não sei se chegou a ver, Alexandre, acho que eu te falei isso 3 semanas atrás, a equipe da OMS foi expulsa do Burundi para não divulgar o que tá acontecendo, que é um número bem grande de casos nos hospitais, em vários lugares perto da capital. Exato, exato. E que é uma coisa muito preocupante e que foi uma das críticas. Assim, a OMS não faz críticas diretas e contundentes a países, né? Assim, uma política deles, Ah, né? Mas no caso do Burundi, o Escritório Regional Africano fez uma crítica direta, dizendo que o presidente maquia, né, os números, evita fazer grandes testes para evitar que se dê, que apareçam, né, assim, os resultados positivos, né? ah, Parece até um país sul-americano que a gente conhece, né? Até porque o slogan do governo, você ah. me diga se é exatamente isso, né? O slogan do governo é Burundi para o horizonte, né? Em direção ao horizonte e Deus acima de todos, não é isso? Isso mesmo. Eles mudaram recentemente, aliás. Foi o Pierre, o Peteiro que mudou. Um Nkurunziza que mudou o slogan faz a questão de 2 anos ou 3 anos. Antes era, sei lá, união, progresso, sei lá, e agora virou uma coisa mais ligada a Deus acima de tudo, que nem aqui, né, no Brasil. Exato, exato, exato.
E tem uma prática que é muito ruim, né? Que eu acho que, eu não sei se algum país sul-americano copiou, que é colocar militar no Ministério da Saúde, né? Isso tem poucos médicos, né? Eles encheu de militares todos os, né, as instâncias do governo, não é isso? Isso. Eu acho, tenho quase certeza que o ministro da Saúde não é militar, mas o governo é predominantemente militar. O ministro da Saúde, duas coisas interessantes. Eu encontrei ele uma vez, voltando, né, do Quênia, e não parecia um cara muito simpático, e parece que ele pegou coronavírus também. Ele foi infectado e teve que ir para o Quênia receber tratamento. Mas é tudo camuflado pelo governo. O governo esconde o máximo que dá, né? E isso me faz perguntar uma outra coisa. A gente está em cima, essa nossa conversa acontece em cima dos acontecimentos mais importantes no Burundi essa semana, né? O presidente Pierre Nkurunziza morreu. O governo foi a público rapidamente dizer que ele tinha morrido de ataque cardíaco, né? Isso. Mas o fato é que há 2 semanas ele não aparece publicamente, ele está em isolamento e a mulher dele saiu do país. Então, o que se suspeita, né, e o que se comenta, o que eu vi assim, em comentários na imprensa internacional, é que ele talvez tenha... Há indícios muito fortes que ele tenha morrido de Covid, mas o governo está escondendo essa informação, né? Sim, o presidente novo, que foi eleito agora no dia 20, né, que é o Evariste Ndayishimiye, né, ele só vai tomar posse em agosto, né, dia 20 de agosto. Então, essa semana também escolheram, foi ontem, escolheram o Pascal Nyabenda, que é o presidente da Assembleia Nacional e do Conselho de Defesa, para ficar interinamente até lá. Né? Você está acompanhando esse desenrolar político daí? Assim, isso é importante também para você preparar a sua volta para o Burundi? Sabe-se lá quando você vai poder voltar? É importante. Tem várias coisas aí no que você falou. Primeira coisa é que o Pascal, que é o presidente da Assembleia, ele era o candidato escolhido pelo Petero, pelo Nkurunziza. E ele foi preterido pelo general Evariste. Só que o Pascal ele tem uma saúde muito fraca. Ele já é uma pessoa mais velha, tem a saúde fraca. E pelo que eu vi, as últimas notícias de ontem, de sexta-feira de tarde, era que a Corte Suprema do Burundi ia conceder uma inauguração mais anterior. Antecipada, obrigado. Antecipada para o Evariste, para, primeiro, diminuir a possibilidade de instabilidade política e, segunda coisa, diminuir as chances do Pascal, por exemplo, tomar o poder. É porque também é grupo de risco, né? Ele é grupo de risco e muita gente no governo está doente, mas o governo não admite, né? Isso mesmo. Sim, por exemplo, o presidente do Burundi, o Petero, ele tava assistindo uma partida de vôlei, né? Ele era professor de educação física, fã de esportes, adorava futebol principalmente, mas vôlei e basquete também. Ele estava assistindo uma partida de vôlei no sábado de noite, e aí ele começou a passar muito mal, aí ele foi para o hospital, ele estava no interior do país, e aí uma equipe médica de emergência do Kira, do hospital Kira, que é tipo, sei lá, o melhor hospital do Burundi, voou de helicóptero até onde ele estava, perto de Gitega, que é a capital, e quando chegaram lá, ele já tinha morrido. Já tinha morrido de ataque do coração. A mulher dele foi evacuada no dia 27 de maio, provavelmente pelo coronavírus, por ter pego coronavírus, para o Quênia. E aí eu acho que ela voltou semana passada com a morte dele. Então... Bianca está comentando aqui com o meu histórico de atleta. Exato. Tem umas coisas muito similares. Tipo, é um negócio meio absurdo. Não, é isso. E aí ele faleceu, mas ninguém sabe. E é difícil, né? Porque são poucas fontes de informação imparcial que a gente tem no Burundi. Então, provavelmente, a gente nunca vai saber. Provavelmente.
Eu ia te perguntar sobre liberdade de imprensa, mas antes eu quero te perguntar o seguinte: enquanto você estava lá, a fake news era, assim, a desinformação era uma questão, né, de lida pública lá, assim, tem muita fake news que se espalha e vem se espalhando também por causa da chegada do coronavírus lá. Não, não tanto. Nesse sentido é bem diferente do Brasil, porque só. Bom, 60% da população tem telefone celular, mas a vasta maioria, sei lá, 80% desses 60% não tem telefone smartphone. Então eles não conseguem se conectar com a internet. Fora isso, o governo ele controla as principais provedoras de internet, que são duas. Então, por exemplo, tem uns Twitters que são bloqueados, às vezes não dá para entrar no Facebook, no YouTube. Então, acho que o problema, fake news não é um problema que você vê assim no dia a dia da população, que nem aqui no Brasil. O que acontece é diferente, são os rumores, que é mais talvez o que acontece, sei lá, o que acontecia no passado aqui no Brasil. Então, rumor de que, por exemplo, a primeira-dama estava. Começou um rumor uma semana atrás de que o presidente tinha morrido, por exemplo. Aí ninguém conseguia confirmar, não sei o quê, no fim ele faleceu. Então, é mais nesse sentido. Mas não existe, por exemplo, o que existe aqui no Brasil, uma campanha presidencial do governo de propagar fake news para meio que confundir o que é verdade, o que não é, os fatos estabelecidos e interpretações meio mirabolantes. Isso não existe, eu acho. E, assim, ok, né, assim, os rumores, né, mas os rumores É, também podem ser plantados, né, tem essa sim, sim, questão, sim. né? É verdade. Isso é verdade. E acho que são plantados muitas vezes, sim. Exato, ainda mais a gente falando do histórico que o Burundi tem, né? Assim, você estava falando a gente estava falando aqui do Nkurunziza, assim, a Constituição e a lei, né, do Burundi permite, assim, os mandatos são de 5 anos e permite uma reeleição só. Então, o presidente pode ficar no máximo 10 anos no poder. O Nkurunziza Ah, fez um gatilho na Constituição, fez uma gambiarra e concorreu a um terceiro mandato, né? Ele estava há 15 anos no poder, queria ficar um 15 quarto, mas anos. aí eu acho que a comunidade internacional, os vizinhos pressionaram, então ele desistiu dessa ideia, né? Você acompanhou Ah, isso, né? E você está acompanhando, você acompanhou a votação de longe, né? Você inclusive falou que ah. vocês já estavam com planos de sair do país, porque durante o processo eleitoral acreditava-se que ia Hum. haver muita violência. Explica um pouquinho dessa situação para a gente. Então, exatamente o que você está falando. Eu só vou pegar um pouquinho uma parte anterior, mais histórica. Um Nkurunziza ele foi eleito pela Assembleia em 2005. Estava rolando tipo, quase uma guerra civil, muita instabilidade política, vários assassinatos. E ele foi eleito com a promessa de fazer um acordo com vários grupos diferentes, com a elite e tal, e meio pacificar o Burundi. E aí ele ficou o primeiro mandato, aí rolou uma eleição, ele foi eleito. É difícil dizer a legitimidade dessa eleição. E aí depois, em 2015, 2005, 2010, aí ele foi até 2015, aí ele falou que ele não ia sair. E a nossa organização, ela estava lá em 2015. Todo mundo estava lá, operando normalmente. E rolou muita instabilidade política, principalmente em Bujumbura. Tiveram muitos protestos. O grupo o líder da oposição chama Agathon Rwasa. Ele também foi um guerrilheiro Hutu na época do genocídio, depois da Guerra Civil. Eles lutaram lado a lado, ele e o Petero. E ele tinha mais força naquela época, em 2015. E aí, mas a gente foi uma experiência muito ruim, porque teve muita instabilidade, a gente não conseguiu realizar o trabalho que a gente tinha que conseguir. E o plano, então, foi que tá, nas próximas eleições é melhor a gente sair, ficar 2 semanas no Ruanda, esse era o plano, ir para Kigali, e depois voltar, para evitar instabilidade política, segurança e tal. Do ponto de vista da Constituição, o PT ele conseguiu mudar a Constituição e ele poderia ter ficado até 2034. Ele tem maioria, né, na Corte Suprema, e eles fizeram uma emenda constitucional em que
davam para ele o direito de ficar até 2034 se ele fosse eleito, e provavelmente ele seria eleito. Então, eu acho que realmente é mais do que você falou. Eu acho que ele sofreu pressão internacional de de agências internacionais, mas também de outros países, para step down. E ele recebeu também uma coisa que é bem interessante. Ele iria receber 500 mil euros em dinheiro vivo do Estado burundês. E eles prometeram construir uma vila, daquelas vilas italianas gigantes, uma mansão, nos arredores de Gitega, quando ele saísse. Então e aí ele ia virar o líder supremo, líder supremo da nação. Então ele ia ter um cargo simbólico, mas os analistas políticos dizem que provavelmente ele que continuaria mandando no país. Essa era mais ou menos a visão, o cenário. E ele morreu, né? Então os planos acabaram indo por água abaixo, né? Aí não leva essas coisas, né? Não dá para levar a vila nem os 500 mil euros. Você falou umas coisas importantes agora. Estava esperando você dar uma deixa para a gente dar mais ou menos um panorama do que é o Burundi. Deixa eu mostrar primeiro onde fica o Burundi, né? O Burundi está aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem o Ruanda aqui em cima, o Burundi aqui. O Burundi está cercado pela Tanzânia, pela República Democrática do Congo e pelo Ruanda. São os vizinhos, né? E o Ruanda tem basicamente duas principais etnias, que são os Tutsis e os Hutus. As mesmas etnias que também são majoritárias no Ruanda, né? A gente teve um fato histórico importante, de uma importância histórica enorme, que foi o genocídio do Ruanda, lá no Ruanda, em 1994. E os dois países estão ligados, né? Assim, umbilicalmente ligados. E a gente estava, inclusive, conversando, que eu costumo falar com os meus alunos na PUC, né, no Instituto de Relações Internacionais, que a história dos dois países são como espelhos invertidos, né? Enquanto no Ruanda, em 62, os dois países ficaram independentes no mesmo dia, né? Em julho de 62. Enquanto no Ruanda, os Tutsis assumiram os Hutus assumiram o poder, e começaram uma perseguição sistemática aos Tutsis, a partir dos anos 60, aí não. Aí foi mantida a monarquia, né, Tutsi. Eles continuaram no poder até um golpe interno, né, acabar com a realeza, né, instaurar uma república em 65. Mas aí os presidentes eram Tutsis, até que a gente teve algumas rebeliões acontecendo, perseguições aos Hutus, e aí, finalmente, em 1993, a gente teve a primeira eleição livre no Burundi, e aí o Melchior Ndadaye foi eleito o primeiro presidente democraticamente eleito do país, e Hutu. E não durou 100 dias. Foi assassinado por um golpe de Estado dos Tutsis, e aí começa toda uma embolação, uma história de perseguições aos Hutus. Enquanto no Ruanda a perseguição era aos Tutsis, no Burundi a perseguição era aos Hutus, né? E muitos Tutsis fugiram do Ruanda para o Burundi por causa dessas perseguições, aumentando a população de Tutsis, o que causava também uma questão, né, um conflito enorme aí no Burundi, né? E aí aconteceu um troço em 94, que foi o presidente do Ruanda e o presidente do Burundi voltando para casa de avião, né? E o avião foi alvejado perto de descer em Kigali, que é a capital do Ruanda. Isso foi o estopim para o genocídio no Ruanda em 94, e isso foi o estopim também para a perseguição dos Hutus aí no Burundi, né? O que acontece com uma etnia acontece invertido com a outra no Burundi, né? E é o único momento em que parou tudo, né? E que acabou, que se tentou fazer que se pacificou um pouco o país, foi quando a Assembleia Nacional escolheu o Pierre Nkurunziza em 2005 para presidente, né? Então, essa animosidade entre Hutus e Tutsis, que é histórico, que foi alimentado por causa da ocupação dos alemães primeiro e depois dos belgas, ainda é
se ainda tem tensões até hoje. O que você viu quando o tempo que você estava lá, como é que você viu assim essa relação entre os dois? Assim, tem uma tensão no ar assim que dá para sentir? Sim, tem muitas coisas interessantes sobre o que você falou. Sim, tem uma tensão no ar, dá para sentir. Tem várias coisas aí. A primeira coisa é que é difícil. Existem os estereótipos físicos de cada uma das etnias. Tá, vamos voltar um pouco. Originalmente, antes da colonização, os Tutsis eram quem tinha gados ou gado ou outros animais, e Eram os os Hutus pastores. eram os pastores, obrigado. E os Hutus eram os agricultores. E aí tinha acho que em português é Tuá, né? Em Tua. Kirundi é Batuá. Tinha os Batuás que foram os primeiros que estavam lá naquele território. Os Hutus chegaram depois e os Tutsis chegaram tipo no século XV ou XVI, mais ou menos. E aí com a colonização, essas divisões, principalmente no Burundi, foram exacerbadas. E os primeiros foram os alemães, né, que colonizaram o Burundi Burundi e Ruanda, Urundi e Ruanda, e depois, quando eles perderam a Primeira Guerra, passou para os belgas. Então, tipo, é um negócio que vem desde muito tempo atrás, e a definição é complicada, porque tipo, é uma mistura de etnia, classe social, tem muito de estereótipo, tem muito de preconceito. Hoje em dia, diferentemente de Ruanda, os burundenses ainda têm documentos em que falam a etnia que eles pertencem, então Hutu, Tutsi ou Twa. Os Twa são menos de 1%, é bem pouquinho, mas a Tutsi e Hutu é 85% versus 15%. Então, É que que nem, nem que nem no estava Ruanda, explicando, né? Que nem no que nem no Ruanda. Ruanda. E depois do Que nem no Ruanda. genocídio lá no Ruanda, eles aboliram essa carteira de identidade que dizia qual era a Isso, sua etnia, que quem instituiu isso, na verdade, foram os belgas, quando ocuparam essa foi os região, belgas. depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, e ela teve que abrir mão, foi obrigada a abrir mão das suas ocupações aí, né? Aí Isso mesmo. existe até hoje isso, né? Existe Impressionante. até hoje. Então, e aí teve só uma coisa que é importante dizer, é que 22 anos do genocídio de Ruanda, em 1972, teve o genocídio no Burundi. E foi uma coisa assim, o, os, o presidente do Burundi, ele era Tutsi, e houve uma rebelião de agricultores na província de origem desse presidente, que também era a província de origem do vice-presidente dos principais ministros, e os Hutus dessa província mataram policiais Tutsis. A polícia e o exército do Burundi sempre foram Tutsis. E aí mataram quase todo mundo Tutsi, né, dessa pequena província que fica ao sul de Bujumbura, e isso desencadeou um processo em que o governo começou a perseguir Hutus no país inteiro. Uma coisa que é interessante, que é diferente de Ruanda, eu acho que é diferente de Ruanda, é que os Hutus que foram perseguidos foram principalmente Hutus escolarizados, então que sabiam ler e escrever. Então foi um genocídio de educated Hutus. Ah, e e desde então, bom, desde antes, essas diferenças são muito visíveis. Não houve, por exemplo, como em Ruanda, um pouco mais, eu acho, uma política de reparação, de reconciliação, uma política de lembrar e de memória. Eu estava te falando, quando a gente estava conversando antes, que lá perto de onde eu trabalho tem um lugar onde, durante o genocídio de 72, era uma escola em que o governo chegou e mandou as crianças se identificarem, se auto-identificarem dizendo a etnia. E aí as crianças se recusaram a se identificar, e aí eles trancaram todo mundo na sala e colocaram fogo em todas as crianças. E hoje em dia é um posto de gasolina, entendeu? Pouca gente sabe, pouca gente do Burundi hoje sabe o que aconteceu lá. Então, tipo, tem um pouco assim um apagamento da história lá. E as tensões, elas continuam iguais. Aí eu vou dar alguns exemplos da minha vida prática.
Eu só vou falar um pouquinho o que eu faço para dar um Sim, contexto. sim, sim. Eu trabalho para uma ONG que chama One Acre Fund, que é uma ONG agrícola que trabalha que serve agricultores. A gente serve ao redor de 110 mil agricultores do Burundi. E eu sou o chefe do departamento de pesquisa e desenvolvimento, basicamente, é a tradução, eu acho. E nós temos, acho que a palavra é recenseadores, pesquisadores que vão e perguntam para os agricultores sobre produção agrícola, sobre os obstáculos que eles estão enfrentando, sobre as preferências, porque a gente vende os serviços para eles. É como se a gente tivesse toda hora tem que fazer uma pesquisa de consumidor, assim, mais ou menos. E volta e meia, não é super frequente, mas acontece com certa frequência, tem certas vilas e certos lugares que alguns recenseadores não querem entrar. Por quê? Porque eles são de uma etnia e o lugar é de uma etnia diferente. Fora isso, essa é a primeira coisa. Isso acontece com frequência, às vezes a gente tem que falar com autoridades locais, a gente tem que descobrir um outro jeito de mandar uma outra pessoa, descobrir um outro jeito de chegar lá. A segunda coisa é que todas as organizações do Burundi no fim do ano, têm que prestar contas da proporção de grupos étnicos na instituição. Então a gente basicamente tem que fazer um censo interno e a gente tem que perguntar para todo mundo qual é a sua etnia. Atualmente é anônimo, mas o governo ele quer transformar num negócio identificado com o nome, então Pedro Naso, etnia Brubbles. E eles querem tornar isso um negócio um pouco mais sério do ponto de vista de direitos humanos e tal. Então todas as companhias, todos os ONGs e tudo isso, elas têm que prestar contas. Então a gente faz um censo, as pessoas escrevem a etnia. O negócio é absurdo, assim. As pessoas escrevem a etnia que pertencem e depois a gente tem que mostrar para o governo as proporções. Então, sei lá. E aí tem uma cota. Todo mundo tem que seguir a cota, que é a cota populacional. 85%, 15%. E se você não segue a cota, você tem que negociar com o governo e, sei lá, em X número de anos você tem que atingir aquela cota. E então é um negócio tenso, assim. Outra coisa é que não se fala abertamente, não se fala a palavra genocídio, por exemplo, não se fala, principalmente um Muzungo, né, uma pessoa de fora, não fala Hutu, não fala Tutsi, a gente não fala essas coisas lá. É um negócio assim meio não sei, é incorreto, vamos dizer assim, é um negócio que não é muito confortável para ninguém discutir. Como política também não é um negócio confortável para nenhum dos funcionários ou das pessoas que trabalham discutir. E é engraçado porque essas tensões elas só aumentam, né? Eu estava te falando que tem um grupo, uma milícia do partido do governo, que chama, eu sempre esqueço o nome, que chama Imbu. Alexandre, você lembra o nome? Eu anotei aqui quando você me falou e Imboruna, fiz uma pesquisa sobre. Imboruna Core. Como é que é? Imboruna Core. É isso, que são umas milícias de um. É um grupo de extrema direita, de homens, jovens, ah, que de ampla maioria Hutu, que é a etnia que está no poder desde Uhum. 2005, que trabalham para fazer intimidação, para arrecadar dinheiro pro partido. E isso é feito principalmente pela via da etnicidade. Então, eles perseguem as pessoas de outras etnias para dar mais dinheiro pro partido ser eleito. Tem muitas coisas aqui. E a última coisa que eu queria dizer é que tem muitos ataques intimidatórios, que são ataques partidários, mas que confundem com etnia também. Acho que eu te contei antes que, por exemplo, eles jogam fezes humanas em sedes do partido de oposição, em sedes de partidos que têm predominância de outra etnia. Às vezes o próprio prefeito de algumas vilas e pequenas cidades estimulam esse tipo de ataque. Então, tipo, é um negócio visível, assim, é um negócio meio tenso, não é... São chagas que não se curaram, com certeza. É bem diferente do Ruanda nesse sentido.
Você está me explicando, assim, você está me dizendo que são algumas práticas governamentais, são práticas que eram feitas pelo regime do apartheid étnico que tinha no Ruanda, né, até os anos 90. Essas coisas todas mudaram Uhum. depois do genocídio de 94, mas continuam sendo mantidas aí no Burundi, né? Assim, todos os erros que o Ruanda cometeu até que a tensão social explodiu com o genocídio de 94, elas ainda continuam sendo praticadas aí no Burundi, né? Sim, Ah, a carteira de identidade étnica, essa obrigação de você fazer um recenseamento das pessoas e você ver isso refletido, a obrigatoriedade de você ter isso refletido dentro do governo, dentro das empresas que trabalham no governo. Se a etnia majoritária tem 85% e a minoritária tem 15%, isso tem que ser refletido draconianamente, né, na distribuição de cargos dentro do governo, dentro das empresas que vão trabalhar. Ou seja, todos os erros que foram cometidos pelo país vizinho continuam sendo cometidos por aí. Inclusive, você está falando dessa milícia, e essa milícia é uma milícia que atua de uma maneira muito semelhante à que a Interahamwe é, uhum. agia no Ruanda. A Interahamwe eram torcidas organizadas que haviam no Ruanda e que o governo passou a pagar, a dar um dinheiro e a armar essas milícias de jovens, né? Até porque com a crise econômica no país nos anos 80 você teve muito jovem desempregado, então era uma maneira de você manter esses jovens com uma mesada, digamos assim, e eles eram responsáveis por ficar identificando quem era Hutu, quem era Tutsi dentro das suas aldeias e tal, e foi eles que foram as mãos, né, os braços armados do genocídio. Foi a partir deles que o genocídio passou a acontecer no Ruanda. Como é que você vê a relação entre os dois países? Tem a relação entre os dois países? Tem famílias que, Ah, né, uma parte mora no Ruanda e vem para o Burundi, e do Burundi para o Ruanda, e rola um certo medo aí nessa relação de- entre os dois? então, pelo que eu sei, a relação dos dois é muito conturbada, Ruanda e Burundi. Que nem você estava falando antes, durante o genocídio de Ruanda, teve muita gente, um pouco antes, muita gente que foi para o Burundi, teve muita migração. Hoje em dia, tem aquele livro que a gente estava discutindo antes, que a gente pode falar depois, Meu Pequeno País, que a mãe do protagonista era de Ruanda e foi para o Burundi, ele foi criado em Burundi, no Burundi. É Agora, o Gael Faye, que teve Gael aqui, faz que isso. teve aqui na Flip no ano passado. Tem um livro publicado aqui no Brasil que é lindo e, ao mesmo tempo, É terrível, muito legal. que É, é o nome de Meu Pequeno País, em que ele fala da muito, infância dele no Burundi, né? A perseguição que a família dele sofreu a partir dos anos 90, logo depois do genocídio no Ruanda, porque a família dele é Tutsi, né? é, isso. Mas hoje em dia não tem muita migração, e a relação dos dois países é muito conturbada por razões históricas, por razões de rivalidade. Então, por exemplo, quando eu estava lá, o governo. Quando eu estava lá, as fronteiras do Burundi foram invadidas algumas vezes por rebeldes do Congo, e algumas vezes o governo burundês culpou os ruandenses, o exército ruandês, por uma coisa que que os rebeldes do Congo tinham feito. Então eles falaram: vocês estão invadindo o nosso território. O, as etnias são diferentes, o Paul Kagame é Tutsi e o ex-presidente era Hutu. O governo é feito de maioria Hutu no Burundi e o oposto em Ruanda. E uma outra coisa que mudou muito, eu não estava lá, eu não sei, mas o que as pessoas falam é que antes de 2015 tinha muita viagem, muita migração no Burundi. O Burundi era como se fosse um ponto turístico para passar assim fim de semana do Congo, pelo Lago Tanganyika, que o Bujumbura fica 20 minutos da fronteira do Congo, e de Ruanda também. Só que aí depois da instabilidade política isso diminuiu bastante. Até vários comércio, hotel, essas coisas fecharam. Então diminuiu muito o fluxo e as interações. Então acho que o Burundi foi propositalmente, isso foi pensado, eu acho também, foi se isolando dos países da região. Então hoje eu acho que é muito mais difícil se você for
um Tutsi, um burundês migrar para Ruanda do que migrar para Tanzânia, por exemplo. Tem muita gente, por exemplo, eu trabalho, um dos nossos agronomistas, ele é do Burundi e ele viveu 15 anos refugiado na Tanzânia. E aí depois ele voltou no governo do PT Nkurunziza. Então, tipo, é mais comum essa migração também porque na Tanzânia as etnias são diferentes, a língua é diferente, então acho que tem um peso menor, assim. Em Ruanda ainda tem também um pouco dessa história que a gente estava falando da divisão étnica e tal. E isso me faz perguntar uma coisa para você, que é o seguinte, assim, você é um brasileiro e Uhum. assim, isso é uma realidade que a gente não conhece, que a gente não vivencia, que é difícil, né? Assim, até entender é um pouco complicado, né? Vivenciar isso é mais complicado ainda. Que tipo de cuidados você se vê obrigado a ter na relação com as pessoas? Que tipo de preparação você teve que ter para ir para o Burundi? E aí eu vou Uhum. juntar uma outra pergunta, aí se você puder, você ou junta tudo ou a gente vai separando, né? Como é que o Aham. Burundi apareceu na sua vida como um destino de trabalho? Sim, você Sim. escolheu o Burundi ou o Burundi apareceu como uma jogada do destino que te levou a se estabelecer lá? Legal. Então, sobre ser brasileiro no Burundi. Bom, eu tento me focar na parte mais técnica que eu sei fazer, então a parte econômica, a parte de agricultura, a parte de produção, de operação. De resto, relações sociais, tudo, eu ajo como um completo ignorante, então tudo é construído com os meus colegas burundeses. Tudo, tudo. Porque é muito difícil entender essa realidade. E mesmo pessoas que moram lá, que nasceram lá, que foram criadas, burundenses e tal, eles também têm dificuldade. E é muito fácil, eu acho, para a gente dizer alguma bobagem, por ignorância ou por não ter refletido muito, que vai soar muito mal, mesmo que as intenções não sejam, simplesmente porque a gente não entende o contexto. Então, tudo, não vou dizer tudo 100%, mas a maior parte do que eu faço tal é construído junto com colegas do Burundi e a gente tem um departamento de relações governamentais que é muito atuante. Então, por exemplo, a gente vai soltar uma pesquisa no campo, ele olha as questões, verifica, fala com a gente, fala, ó, essa questão é sensível, essa não é. Ah, então tem esse cuidado. Você A já deu segunda uma coisa que eu mão queria fora? já, várias vezes. Então, eu vou dar um exemplo. O meu departamento tem mais ou menos 60, 50 pessoas. E aí, todo ano, tem o almoço, de comemoração, tipo uma festa. E aí, o chefe do departamento, espera-se que o chefe do departamento faça um discurso. E aí, você faz um discurso em francês, e aí tem um tradutor. E E aí, fazia pouco tempo que eu estava lá, tal, eu fiz o discurso pro pessoal, e quem estava traduzindo é o Aster, que é tipo, a gente trabalha sempre junto, e aí tudo que eu ia falando, ele ia consertando um pouco, ele ia consertando a linguagem, ele ia consertando como se direcionar para as pessoas, porque a gente, desde, por exemplo, formas de tratamento, verbos modais que a gente tem que usar, até palavra e gestos também. Então, por exemplo, o jeito que você fala com as mãos tem um significado que aqui no Brasil não tem. Então, se eu não tivesse a ajuda da Astea, por exemplo, teria sido um desastre. Por sorte, foi ok, foi aceitável. Aí ele foi Uh, emendando as suas falas para você, para foi adequá-las ao... corrigindo. E aí depois ele me deu uns toques, que foi, por exemplo, ele falou, não levanta a mão quando você fala, ah, vai pro centro, sabe? Tipo, uns toques bem básicos, assim, mas que foram muito úteis. Vai pro centro da roda, não sei o que e tal. E, e eu não Não sabia que eu ia ter levantar que a dar mão, discurso. não levantar a mão, você não pode falar usando gestual, assim. Não levantar, eu não sei se é uma regra, mas assim, não levantar a mão, é, tipo, sinal de respeito, deixar as mãos mais baixas, sabe? Tipo, umas coisas assim também palavra, tipo, ele falou, você não devia ter usado essa palavra. Ah, coisa assim que depois foi muito útil, né? E como eu não sabia que eu ia ter que dar o discurso, eu não tinha nada preparado. Então eu falei, tipo, sei lá, o que veio na cabeça.
E, bom, próxima vez eu vou me preparar mais. Então, por exemplo, essa foi uma bola fora, mas volta e meia já perguntei muito de política pra gente e lá não é muito legal que se fale sobre política. Aqui também está se tornando um assunto meio difícil. Ah, Mas lá porque pode e comprometer a pessoa, né? Se você perguntar de pode política comprometer com a ela. pessoa, exatamente. Porque lá é uma situação bem mais tensa do ponto de vista de direitos democráticos. Ah, isso é um fator. O outro fator que eu queria dizer é o fato de ser brasileiro. Bom, tem um fato que ah, você falou que ia abordar, mas eu posso conversar um pouco antes, que é o fato de ser branco, né? Que isso faz muita diferença. É uma relação difícil, porque muitas vezes não fica uma relação completamente horizontal, só por você ser branco, não mesmo se você for, tipo, sei lá, da Romênia, sei lá, do Equador. E então é muito importante que tudo seja, que eu estava falando, tudo seja construído em conjunto. Então, por exemplo, não tem nenhuma decisão que a gente toma importante que não, primeiro, não leve em conta o que os cultivadores querem, são os nossos clientes, e também que não passe por um crivo de burundianos com muito mais experiência do que eu, muito mais velhos também, que é importante. Ah, o fato de ser brasileiro ajuda no fim, porque o Brasil não tem nada a ver, tem muito pouco a ver com o histórico de colonização, com essas chagas dos colonizadores que deixaram lá no Burundi e na África como um todo. E isso era muito legal, eu não falei, mas eu te falei, eu morei na Guiné-Bissau, né? E era um negócio que era uma vantagem comparativa em relação aos portugueses, por exemplo, que a gente tinha lá, de ser brasileiro, dessa história cooperação sul-sul, que você entende melhor do que eu. E que infelizmente foi se perdendo com o fim dos governos Lula, do governo Lula e tal, com o governo Dilma, que a gente acabou diminuindo bastante a nossa presença na África. Mas o fato de ser brasileiro é uma vantagem e é um negócio que é muito bem visto. Eu espero que o Bolsonaro não destrua completamente nossa influência e soft power, mas é um negócio legal, é um negócio que para eles faz diferença. Eles falam assim, ah, tá, no Brasil, o Brasil também tem uma população negra, o Brasil também foi colonizado. No Brasil vocês também têm problemas de desenvolvimento econômico. Então, tipo, é um negócio que dá para se identificar muito mais com a gente do que com europeus. E aí eu esqueci a segunda pergunta. Como é que você chegou ao Burundi? Se foi uma escolha Ah, consciente sua ou se o Burundi apareceu como uma jogada do destino para você? meio que apareceu como uma jogada do destino. Eu estava terminando o doutorado em economia em Genebra, na Suíça. E eu já tinha pesquisado, para o meu doutorado, eu tinha pesquisado África do Sul, então eu fiz trabalho de campo lá, e Serra Leoa. Ah, é um doutorado voltado mais para o meio ambiente, parte de economia do meio ambiente. E aí, ah, o que aconteceu foi que eu comecei a aplicar para uns lugares para trabalhar. Eu apliquei para essa ONG que chama One Acre Fund, que é que eu trabalho, para ir para a Zâmbia. Porque eu tinha uma ideia, conheci umas pessoas lá. E aí tá no meio do processo de seleção, e aí eles falaram, a gente tem, eles falam um pouco de francês, a gente tem um posto no Burundi que seria interessante. E aí uma coisa legal que essa organização faz é que o último processo, a última etapa da entrevista é uma semana que você passa no país. Então eles pagam tudo, aí te levam pro país. Aí eu fui lá, eu lembro que nos primeiros dias eu achei tudo meio estranho assim, e depois eu gostei bastante. E aí meio que acabou Burundi. E aí eu sabia muito pouco do país. Eu sabia, conhecia tipo o básico de geografia, assim, Lago Tanganica, Bujumbura, mas eu não tinha muita. E também as etnias e tal, mas eu não tinha muita noção do país. Você teve que se preparar, assim, houve uma preparação sua e da ONG, da One Acre Fund, para que você soubesse um pouco mais sobre o contexto do país antes de se estabelecer no Burundi, definitivamente? Sim, sim. Para ser bem sincero, eu acho que podia ser bem melhor. Então, a preparação, porque tem muita gente que está lá.
pelo aspecto puramente técnico e não conhece muito do Burundi. Então, mas sim, teve algumas sessões de explicação, para entender o contexto. A gente falou com burundenses, eu falei com pelo menos 3 vezes com burundenses que trabalham para a organização, que eles falaram, perguntaram as minhas ideias, explicaram como funcionava o trabalho, como funcionava a relação com as pessoas, eram as características que a gente precisava ter, assim, em termos de etiqueta e tal. Mas, claro, como todas as organizações, eu acho que podia ser maior. História, por exemplo, podia estar mais presente. E deveria haver um pouco mais de cobrança, eu acho, para todas as pessoas internacionais. Hoje em dia nós somos 17. A organização no Burundi tem 800 pessoas e nós somos 17 internacionais. Então acho que podia ter um pouco mais de preparo no geral, eu acho. Bom, eu tenho outras perguntas para te fazer e o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa primeira parte da nossa conversa e vou voltar para a gente continuar a nossa conversa, porque tem algumas outras questões que a gente já não falou ainda e que a gente vai passar por elas, tá? Então, Tá, segurem todos vocês aí. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte e vou voltar para a gente conversar, né, para a gente continuar a conversa, tá? beleza. Ó, o que eu ia te perguntar agora é o seguinte: você visitou outros países africanos antes, né? Quais países Uhum. do continente africano em quais deles você teve? Você teve uma experiência? Ah, Guiné-Bissau, Moçambique, que eu conheço bem, assim, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul, e agora Burundi. Mas eu também fui pro Senegal, pro Senegal. E aí pros países e Ruanda, mas não conheço muito bem. E pros países do norte africano ali, que não são da África subsaariana. Na África do Sul eu fiz, que nem eu falei, eu fui várias vezes para a Universidade de Cape Town fazer projetos de pesquisa. Moçambique eu tentei começar um projeto de pesquisa sobre Renamo e Frelimo, que são as duas forças políticas, mas não deu certo. E aí eu vivi na Guiné-Bissau trabalhando no governo. E aí eu pesquisei sobre Serra Leoa, mas eu nunca fui para lá. Pesquisei sobre pluralismo legal, que são as cortes tradicionais e o judiciário estatal. Mas eu gosto muito de todos esses países. Um dos meus preferidos, eu acho, eu diria que é a África do Sul, apesar de todo o conflito, todas as tensões, é um país incrível, eu acho. Gostei bastante de ter ido lá. E eu tava É, lembrando. Desculpa, falei. não, Eu, pode eu tava falar. lembrando. Eu tava lembrando que agora estão derrubando as estátuas, né, em vários lugares do mundo, em Londres. E eu tava lá em 2016 na África do Sul, não sei se você lembra, quando os estudantes da Universidade de Cape Town, da cidade do Cabo, entraram no museu, tiraram as obras de arte, tiraram a estátua horrenda do Cecil Rhodes e derrubaram. Eu tava lá, eu tava no campus da universidade, eles fecharam o campus, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Eles apedrejaram o meu quarto, apedrejaram todos os quartos. Eu tava bem protegidinho ali. E foi um negócio super interessante, assim, de ver. Ah, foi tipo, meio que uma explosão, assim, que estava relacionada a toda a história, né, da África do Sul, mas também acho que o estopim foi, tipo, a relação das cotas para pessoas negras na África do Sul. E Então teve foi uma questão também lá dos supremacistas terem feito um ataque a uma fazenda, que era uma fazenda que tinha isso mesmo. sido nacionalizada e passada para um fazendeiro branco. Então, eles fincaram lá Uhum. aquela bandeira que era da antiga África do Sul. Sim, É. sim. Se você fosse fazer uma comparação assim, em termos de tensão social, qual foi a grande diferença diferenças e semelhanças que você encontrou quando você foi para o Burundi? Comparar, por exemplo, vou dizer um pouco de psicologia coletiva, assim, mas o Burundi, as pessoas que nem eu estava falando para você, são um pouco mais reservadas, por exemplo, do que na Guiné-Bissau. Se ouve muito menos música, na Guiné-Bissau tinha muito mais música nas ruas, as pessoas celebram de uma maneira bem diferente as conquistas
Por exemplo, na Guiné-Bissau tinha o choro, que era quando uma pessoa morria, os familiares abriam a casa e gastavam muito dinheiro durante alguns dias, uma semana, para as pessoas que conheciam, e tinha música, tinha comida. Na Guiné-Bissau não acontece isso, é um negócio muito mais sóbrio, assim, muito mais católico, no No Burundi, desculpa. Burundi, né? No Burundi, um negócio muito mais sóbrio, muito mais católico, que não acontece na Guiné-Bissau. Do ponto de vista de tensão, a África do Sul eu acho que é o lugar que eu, por, por ser branco e por estar lá, eu acho que eu via muito mais tensão racial. No Burundi a tensão é diferente, é uma tensão étnica que pelo fato de você não estar muito inserido no contexto, você consegue sentir, mas você não faz muito parte disso. Não é que nem na Guiné-Bissau, desculpa, na África do Sul, quando você vai para um lugar, você é branco, você consegue sentir a tensão, as estruturas exploradoras da sociedade. No Burundi, como é esse negócio de etnia? Existem os estereótipos de cada etnia, mas é difícil você saber quem é quem. Ah, é uma, é uma tensão diferente. Existe, dá para sentir, é forte, mas é uma tensão diferente, é uma tensão mais difícil, eu acho, para a gente, como brasileiro, entender do que na África do Sul, por exemplo. E uma última coisa é que na Guiné-Bissau eram várias etnias, eram, sei lá, 20, os Papel, os Fula, e no Burundi são só duas, né, basicamente, e os Batwa que estão concentrados num lugar. Então vira uma coisa muito mais polarizada do que na Guiné-Bissau. Então talvez por isso também que a tensão seja mais perceptível e você sinta mais no ar, eu acho. Então é basicamente isso. Você estava falando sobre o seu papel de cuidado, o cuidado que você precisa ter, porque você é um estrangeiro branco chegando num país onde existe uma tensão Ah, muito forte, né? É, que outros cuidados você precisou ter, né? Até porque existe uma questão que é a tal da síndrome do Salvador Branco, né? O branco chega nos países africanos achando que tem a resposta para tudo, vai chegar lá, vai salvar pessoas que a princípio não precisam ser salvas, né? Eles são é, protagonistas de suas próprias histórias, mas tem muita gente que chega com essa postura, né? Que tipo de isso. cuidados você precisou ter para você não se encaixar, né, nesse papel que é o papel do Salvador Branco, que vai chegar lá para tutelar as pessoas, vai ensinar as pessoas a fazer o trabalho que elas já fazem há séculos ali naquela região e se mostrar um parceiro, na verdade. E no fim isso vira o serviço próprio, né? Porque a pessoa que chega lá, ela se sente bem com o que ela faz e no fim acaba sendo bom para ela e muito ruim pro entorno. Tipo, eu nunca tive pretensão de salvar ninguém, assim, não era o meu objetivo principal. Eu basicamente escolhi esse trabalho porque o lugar é muito interessante, ah, fora a parte estética, o Burundi é lindo, assim, é muito legal, tem uma história muito rica, e o emprego é muito legal. São responsabilidades e desafios que eu não tinha tido, que são diferentes. Então, a primeira coisa eu acho que é que a gente sempre ouve, né, o lugar comum, eu vou lá para ensinar, não, você vai lá para aprender. No fim, no fim o que vai, o que é importante é você construir soluções juntos com as pessoas que estão lá. Então, nesse sentido, a nossa ONG é muito legal porque a gente não é caridade o que a gente faz, a gente vende as coisas para os agricultores, então a gente sempre tem que estar ouvindo o que eles pensam. A gente tem um atendimento de serviço ao consumidor, a gente constantemente faz grupos de discussões, tenta entender o que eles querem, quais são as coisas importantes para eles, onde eles querem estar daqui a 2, 3, 5 anos. E a segunda coisa, a estrutura, é que tem burundeses no cadro de liderança, então no comitê de liderança, e eles decidem juntos, com todos nós, a estratégia e o que fazer, quais problemas atacar, como fazer. Então vira um negócio muito mais colaborativo que diminui bastante a chance de acabar tendo uma atitude condescendente ou patronizing mas eu não vou dizer que
isso acaba 100% das vezes com esse problema que você mencionou aí. Tem muitas pessoas, muitas organizações, mesmo a gente às vezes, que acaba, talvez até com boas intenções, tendo uma relação um pouco de cima para baixo. E tem que se policiar sempre para essa relação ser o mais horizontal possível e principalmente construir as soluções juntos. Assim, não é porque você está na África que o seu conhecimento vai valer mais do que se você estivesse no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. É isso mais ou menos que a gente faz. Eu acho que a estrutura da ONG ajuda muito, porque é uma ONG bem aberta e com muitos burundenses em postos de liderança. Então a gente acaba decidindo as coisas meio juntos, assim. Até porque também é uma inversão de valores, se você for pensar bem, né? Assim, é, a- quem é ocidental e branco acha que vai chegar lá na África com um conhecimento que as pessoas não têm. Mas, na Né? verdade, sim, os conhecimentos mais antigos que nós temos e que foram base para a construção de conhecimentos também aqui no Ocidente são dessas sociedades africanas que já têm uma sabedoria que é uma sabedoria ancestral, né? Sim. E É. como é que vocês lidam com os líderes espirituais, os líderes medicinais, assim, uma espécie de xamãs, né? E esses líderes que Hum. são os líderes, essas pessoas que já têm um conhecimento, que é um conhecimento ancestral, que já põem em prática. Como é que vocês se aliam a essas pessoas? Como é que vocês constroem um outro conhecimento, um conhecimento cumulativo juntos lá? Boa pergunta. Uma coisa que eu tenho que dizer que eu acho que no Brasil, principalmente, a gente está muito mal é a disciplina que você leciona, História da África. Eu não sabia nada quando eu fui fazer o doutorado, que eu fiquei sabendo de toda a riqueza, principalmente da época medieval, dos vários reinos da África, reino do Mali, reino da Gâmbia, que eram reinos extremamente bem organizados, que tinham tipo inovação, principalmente vou falar na área de agricultura, mas tinham inovação na área agrícola, por exemplo, terraços de erosão, produção de sementes melhoradas, tudo que a gente existia todo um mundo complexo com filosofia, com ciência que a gente ignora completamente para estudar a Revolução Francesa e os reis da Inglaterra, sei lá. Então eu acho que isso é uma coisa que podia melhorar muito no Brasil. Tem uma história muito rica, e também de filosofia africana, né? Que são muitos pensadores que acabam não vindo para cá. Para o nosso trabalho é muito importante a gente entender o conhecimento lá, é principalmente oral, o conhecimento em relação ao cultivo da terra, e passa de geração para geração. Então é muito importante para a gente entender o que, principalmente o conhecimento que eles têm, como eles estão usando a terra, porque eles estão fazendo, por exemplo, multicultura em vez de monocultura, porque eles estão plantando arroz numa região do país. Isso tudo vem de uma tradição muito extensa, desde o reino do Burundi e tal, que vai passando de mãe para filha, basicamente. E para a gente é muito importante entender isso. Então a gente tenta fazer sempre, em inglês é focus groups, que acho que em português seria grupo de discussão, que, Exato, que, é, exato. que é aquele método qualitativo que você coloca de 6 a 10 pessoas numa sala e você anima uma discussão. Você, por exemplo, você quer entender quais são, quais são os cuidados da terra que esses agricultores utilizam e como isso vem de geração para geração. Então você faz perguntas para responder essas questões que são mais complexas e qualitativas. Isso para a gente é muito importante. Em relação aos xamãs e os líderes espirituais e tal, no Burundi, infelizmente, na minha opinião, os missionários e as igrejas evangélicas, eles quase que acabaram com as religiões autóctones, endógenas, do Burundi. Hoje em dia, eu não quero menosprezar religiões cristãs, mas estou falando, essa cultura foi perdida quase. Tem muito poucos líderes espirituais que estão aí nas nossas áreas de operação, por exemplo. São pastores evangélicos, principalmente, ou padres. E a gente trabalha com eles, não muito assim,
a gente trabalha mais com líderes comunitários. Então, por exemplo, chefes de vila, ah, monitores agrícolas, que são pessoas indicadas pelo governo, que normalmente têm mais carisma, têm mais liderança, eles nos ajudam por exemplo, escolher essas pessoas para os grupos de discussão, ou divulgar um novo produto que a gente tem, ou entender os problemas que os agricultores estão passando, estão sofrendo. Isso a gente tenta fazer com frequência e agora a gente acabou de começar um projeto tentando dar mais protagonismo para os chefes de colina, que seriam como os subprefeitos. Em São Paulo tem os subprefeitos. Não Uhum. sei se no Rio. E então, para entender, porque esses caras são, eles são subprefeitos, eles têm um cargo oficial, mas eles não recebem salário, então é mais uma coisa mais comunitária mesmo e simbólica. Então a gente está tentando dar mais voz para eles para entender, por exemplo, por que os nossos agricultores não estão utilizando, sei lá, fertilizantes, porque eles estão plantando antes do tempo, entender esse tipo de coisa. É um trabalho difícil, que a gente está sempre, por isso que eu falo que a gente faz tanta pesquisa, constante progresso, e também porque muito se perdeu na Guerra Civil, 93, dessas práticas agrícolas ancestrais, tradicionais. Mas é um trabalho bem legal, que no fim torna muito mais interessante do que simplesmente vender, sei lá, milho, semente de milho híbrida, entendeu? Tipo, é um negócio muito mais completo, que a gente está pensando no sistema agrícola como um todo, e isso é feito junto com eles, principalmente pelos agricultores, não pela gente. E você falando isso me lembrou que a gente precisa também dar um contexto sobre como é que é a questão agrícola no país, né? O Jefferson fez Uhum. uma pergunta aqui, se você pode dizer um pouquinho sobre a questão da terra e se houve uma reforma agrária. Eu queria juntar isso a umas informações, e aí, Pedro, você me corrija, porque você estava lá, né? Sim, o Burundi é essencialmente agrícola, né? Sim, mais de Ah, 60% da população está no campo, né? Ao contrário ah, da média mundial, né? Que nós somos um planeta urbano já, e o Burundi vive um problema de erosão acelerada do solo por causa do pastoreio, por causa isso. do desmatamento, que é uma situação que a gente diria muito parecida com o Haiti, né? Sim, Uhum. de o solo se empobrecer com uma velocidade muito grande. Além disso, é um país muito densamente povoado, né? O Burundi tem Ah, metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro e tem uma população equivalente à cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes por aí, né? Então, sim. isso tudo tem um impacto muito grande, né? E além da orientação que vocês dão, vocês ainda precisam lidar com essa questão que é a questão, né? Essa questão que é uma questão, é um problema ambiental muito sério, né, no país. Uhum. Não sei se eu fiz a pergunta que o Ah, Jefferson queria que eu fizesse também, tá, Jefferson? Desculpa, mas eu mas acho que eu é isso aí mesmo, né? posso falar um pouco sobre a Terra. Você tá certo. O Burundi é o país mais densamente povoado da África. Por exemplo, os nossos clientes, em média, têm 0,5, 0,4 hectares de terra, até menos, mas em média zero. Que é pequeno, eu não sei qual é eu não sei qual é a unidade de medida aqui, mas enfim, 0,5 hectares de terra é bem pequeno. E as famílias têm em média 6 pessoas. Então, ah, desculpa, 6 filhos. Então, 8 pessoas. São o pai, a mãe e 6 crianças, geralmente, em média. Então, muitos analistas, eles meio que chamam o Burundi de uma panela de pressão. Por quê? Porque, como você falou, 85% da população trabalha com agricultura, é mais ou menos 85% pelas nossas estimativas. Todas essas famílias têm um pedacinho muito pequeno de terra, tem muita gente no país, e com a morte dos pais, essa terra vai ter que ser herdada, ter que ser dividida pelas seis crianças. Então, isso gera muita violência, muita disputa de terra, muito conflito e muita violência relacionada à terra. Por exemplo, eu faço parte de um projeto da cooperação suíça que tenta mudar o panorama legislativo
relacionado à terra no Burundi. As mulheres, elas não estão autorizadas a terem posse de terra oficialmente. Então, por exemplo, se você é casado com uma pessoa, com um homem, e ele morre, a terra volta para a família do marido. E aí, se você quiser continuar cultivando a terra, você precisa pagar para a família do marido, tipo aquela coisa de servo vassalo, assim, tipo uma renda meio infinita. E muitas pessoas Você, acabam. uma parte da sua produção tem que ir para a família do marido, ou Exato, você precisa comprar exato. do marido a terra que é sua por direito de herança, né, como a gente entende, né? Então, Exatamente. Nunca vai ser. A mulher nunca vai conseguir o direito de ter aquela terra e ela vai ter que pagar uma renda perpétua, uma parte da produção perpetuamente para poder usar aquela, para ter o usufruto daquela terra. E tem muita briga entre irmãos do sexo masculino que tipo, contrata umas pessoas para baterem em outro, para saírem da terra, quando os pais morrem. E o nosso trabalho lá nessa comissão está relacionado à questão de gênero, que é tentar instituir na Constituição burundesa, tem muitos parlamentares a favor, mas acho que ainda não é a maioria, o direito à terra para as mulheres. Hoje em dia, 70% dos casos nas cortes são relacionados à terra, e tem muitos casos nas cortes oficiais, e tem muitos casos de mulheres que pedem, que reivindicam a terra, mas é muito raro, é muito ad hoc, assim, quais são os casos que vão ser contemplados. Ah, não houve uma reforma agrária no Burundi. O Burundi, do ponto de vista tipo, ecológico, era uma floresta tropical gigante há uns 150 anos atrás, com com tipo, a proliferação das pessoas, a floresta foi sendo dizimada. Hoje só tem duas reservas florestais que são bem pequenas, que uma eu fui visitar que chama Kibira. E a questão agrária é um ponto importante que algumas pessoas até falam que é um dos estopins do genocídio de 72 e dos problemas de 93, das perseguições étnicas e da instabilidade política. Então é um país em que a terra é um fator muito importante, escasso, e que as mulheres não são contempladas, elas não podem exercer o direito de propriedade à terra. É uma situação bem difícil, em geral, assim. E eu não sei o que vai acontecer no futuro, porque cada vez mais a Terra está se dividindo em pedacinhos menores e menores. Vai chegar uma hora que vai ter um estopim de novo, uma revolta. Eu não sei, na verdade. o que você está falando aí é mais uma explicação para essa questão étnica, essa tensão étnica, né? E se aproxima muito. É, tem um autor que é um linguista e naturalista norte-americano chamado Jared Diamond, que inclusive já ganhou o Pulitzer por um livro famoso chamado Armas, Germes e Aço. Ele tem um outro livro Uhum. chamado Colapso, no qual ele fala de sociedades que entram em colapso por questões de exploração dos recursos naturais. E ele analisa o genocídio do Ruanda através do esgotamento justamente dessa política de Ah, se dividindo a terra e gerando cada vez mais tensões sociais, que é o que você está me dizendo que também está acontecendo aí no Burundi. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. O presidente eleito, por exemplo, né, o Evariste uhum. Ndayishimiye, ele é Uhum. fazendeiro, né? Isso Ah. dá uma certa esperança de que vocês consigam ter uma influência maior sobre o governo, ou ter o governo como um aliado para essas questões, são as questões ligadas à terra e à orientação dos agricultores, e para mudar as leis constitucionalmente, dando um pouco mais de direitos às mulheres? Legal essa pergunta. Eu não sei se mudar constitucionalmente, mas com certeza, pelas nossas projeções, o general Evariste ele é um fazendeiro, mas fazendeiro, não agricultor. Ele tem grandes parcelas de terra para o tamanho do Burundi e ele gosta muito de agricultura, diferentemente do Nkurunziza que não gostava de agricultura. Tem um estigma, as pessoas que trabalham com a terra vêm de uma origem mais simples, não sei o quê, então tem muita essa discussão também. E para a gente a gente está otimista com a eleição dele, na verdade, porque pode ajudar muito os agricultores do Burundi. Por exemplo, vou dar alguns exemplos concretos. Tem uma série de medidas de erosão que a gente não é autorizado a fazer, que são as medidas de ponta, assim.
Por exemplo, organizar comunidades para lutar contra a erosão e tal, que a gente não é autorizado a fazer porque o governo não deixa. O governo é mais um mau humor, assim, uma zanga do governo, do que realmente um processo racional, científico. Outra coisa, importação de alguns insumos agrícolas importantes. A liberação do mercado de milho, por exemplo. Milho, batata e feijão são os principais crops deles, as principais produções agrícolas. Então, a gente quer trazer mais variedade para aumentar a diversidade agrícola, que é importante, por exemplo, se você pensar em termos de erosão. E eu acho que talvez o general Evaristo seja mais aberto a essas medidas, seja mais fácil negociar com ele. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre erosão. O Burundi ele é muito, tem um relevo muito Uma hilly, como se montanha, fala? né? Montanhas assim Uma, como anda. Essa região toda aí é cercada de montanhas e de morros e de montes, né? Exato. E era uma floresta tropical, então chove todos os dias. E muito, chove muito. Vai, tipo, 2 horas por dia chove. Chove, chove, chove. Então todos os nutrientes, da terra, eles vão embora por causa da caída. É, Então que a as gente chama pessoas. de lixiviação, né? Que a gente aprende na escola. Lixiviação. Exatamente. E aí, então, por exemplo, terraços progressivos, que nem eles fazem na Ásia, é uma solução potencialmente boa para essa questão. São aqueles degraus Ah, que você vai fazendo nas encostas, não é isso? Para recuperar, né? Ex- Exatamente. E você não precisa construir nada. Tem técnicas que você vai fazendo meio ao longo de 5, 6 anos que os degraus vão se construindo meio que automaticamente, assim, meio que naturalmente. E então é um problema muito sério a erosão. A gente estima, pelos nossos cálculos, que a produção agrícola podia ser 30% maior se não tivesse erosão desse nível. E 80% dos nossos cultivadores falam que erosão é um problema para eles. Que eles querem, é um dos primeiros problemas, assim, que eles querem resolver o problema de erosão, porque eles estão perdendo vegetação, estão perdendo nutrientes e podiam estar aumentando a prática agrícola. É mais ou menos isso sobre erosão. Você falou sobre milho, sobre qual é a base da alimentação no Burundi? É arroz, feijão, eles comem muita banana, tem vários tipos, mas é aquela que você cozinha junto com o arroz e feijão, Aham. assim, ela não é tão doce. Milho, que mais? Não é super diversificada. Ah, a culinária burundesa não é super sofisticada em relação, por exemplo, ao Ruanda, a Ruanda. E que mais? Carne, Acho que por causa do pastoreio? eles não comem muita carne. Eles comem frango, por exemplo, é a carne mais cara. Então, o frango é o mais valorizado. O que eles comem mais é carne de porco. E acho que é meio isso. Eles têm culinária assim não é, pra ser bem sincero, não é incrível. Agora, eles têm vários drinks assim. Então, eles, por exemplo, eles fazem vinho de banana, ah, Cerveja de que é banana? ok. Isso, cerveja de banana. Eles fazem cerveja de sorgo, lá uma cerveja deles próprias que eles tomam em casamento, que é tipo um barrilzão assim. Aí é perfeito pro coronavírus. Aí todos os convidados têm uns tubinhos assim, aí todos os convidados têm que ir pro barril e dar uns goles da cerveja. Ah, que mais? E aí ele tem as cervejas tradicionais deles lá, que são um pouco mais fracas, mais aguadas assim, que as cervejas da Europa, pelo menos. Então não é uma tradição, não é uma tradição super sofisticada, mas é tipo arroz e feijão, assim, eles usam muito óleo de palma. Então fica um negócio meio gorduroso, assim. Muita fritura, por causa do óleo de palma Muito, também. muita fritura. E você estava falando sobre a mulher. Queria voltar a esse aspecto, né, do direito da mulher, que a mulher não tem direito legal a herdar as terras do marido e tal. Como é que está, do que você pôde observar, as mulheres se organizam em prol dos seus direitos? Existe um movimento feminista forte no Burundi? Forte não, mas existe um movimento feminista no Burundi, capitaneado principalmente por organizações locais, não muito por organizações internacionais, mas pelo que eu sei, tem uma colaboração entre as duas, entre os dois.
E uma coisa que é interessante, que a primeira, a esposa do Nkurunziza era uma mulher muito forte, é uma mulher muito forte, e ela era muito presente, muito atuante no governo. E apesar de todos os problemas do governo dele, blá 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 blá, eu acho que isso ajudou um pouco e catapultou assim algumas medidas que demorariam muito mais tempo a serem tomadas, do ponto de vista legal, de legislação. Mas como muitos países da África e mesmo no Brasil, as mulheres ainda estão num segundo plano assim. E com essa história da terra, do direito à propriedade de terra, como é muito importante ter terra, é basicamente é daí que as pessoas tiram o sustento delas, e elas não têm esse direito, é uma vida muito difícil que elas têm. É muito difícil mesmo. No fim das contas, por exemplo, a gente sempre, como eu falei, a gente sempre vai pesquisar, perguntar para os agricultores e tal. No fim, são mais de 60% das vezes são mulheres que estão lá. São as mulheres que estão São elas que capinando trabalham a na terra, terra. efetivamente, né? Desculpa? São elas que trabalham efetivamente na terra, né? São elas que trabalham efetivamente na terra, são elas que vão para as nossas formações, são elas que se organizam. E os maridos, eles, muitos não trabalham e muitos estão indo procurar emprego em cidades, como construtor, como, sei lá, construtor, trabalhar em campo de outras pessoas de maior proporção. Elas são muito presentes nas nossas formações, elas que estão sempre lá. Quando a gente passa, vai de lugar em lugar distribuindo as coisas, pegando dinheiro, vendendo para as pessoas, majoritariamente são mulheres que estão lá. Elas têm um papel muito importante no Burundi. Mas infelizmente elas não são reconhecidas. Não, ainda. Eu acho que, do ponto de vista bem pragmático, assim, em relação a outros países da região, até que é ok. Está num nível muito baixo, mas se você comparar com outros lugares, é até que ok. Podia ser pior. E com o fato da mulher do Nkurunziza ser uma mulher forte e lutar um pouco por algumas causas feministas, mesmo que ela não saiba que eram causas feministas, eu acho que ajudou também a colocar o Burundi numa posição relativamente melhor do que estaria. Mas é uma situação difícil. Esse grupo que eu faço parte, o objetivo é no final de um ano, então lá em dezembro, agora eu não sei, né? Mas apresentar uma carta com um novo parágrafo de Constituição para ser aprovado sobre o direito das mulheres. E a gente tem tido até que relativo apoio, assim. Eu não sei como vai ser na hora H, na hora real que vale, mas pelo menos prévio, parece que as pessoas os parlamentares estão preocupados com isso, não sei. A Jussara está perguntando aqui se esses movimentos feministas se unem, né? Tem uma união entre elas, e como é que é a resistência, né, do paternalismo, né, do patriarcalismo aí com essa importância política que as mulheres acabam tomando, né? Eu não, para ser bem sincero, eu não tenho, eu não sei dizer se eles são muito unidos. Eu sei dizer que eles são primordialmente rurais. Eles se dão na forma, por exemplo, de consultorias jurídicas para mulheres que, por exemplo, perderam o marido e vão perder a terra. E eles são apoiados em organizações internacionais monetariamente. Então eles pegam o dinheiro das organizações. Eu não acho que exista. Eu não sei se a Jussara está perguntando isso, mas do ponto de vista teórico, das teorias feministas, eu não acho que existe uma divergência, simplesmente porque não chega nesse nível ainda. A parte de teoria feminista está sendo feita na Universidade do Burundi, está muito longe ainda do campo. Mas, porque os movimentos são puramente, assim, primordialmente rurais. Assim, são pessoas são mulheres que perderam a terra, estão desesperadas e que elas pegam ajuda de consultores jurídicos, ah, consultoras jurídicas ou de organizações internacionais e constroem um movimento de reposse da terra, sei lá, A desse tipo, reposse da terra. retomada. E Isso. os movimentos LGBT são organizados? Eles existem ou eles estão escondidos, né? Porque você teve na África do Sul, e a África do Sul é uma exceção no continente africano inteiro, né? Porque há um olhar pejorativo, há uma resistência muito grande em reconhecer esses grupos, né? E a África do Sul
é, na verdade, uma exceção, né? O único país do continente que legalmente aceita, né, o casamento de pessoas do mesmo sexo e há um respeito jurídico, né? E no Burundi, como é que é a situação? Eu acho que é muito ruim, é terrível para a comunidade LGBT. O, ela existe, principalmente em Bujumbura, é atuante, mas não politicamente. Então, por exemplo, em Bujumbura tem uma, sei lá, tem uma discoteca, uma balada, um bar LGBT e tem uma comunidade, mas todos se mantêm mais ou menos camuflados ou escondidos. É muito mal visto. Se eu não me engano, tem leis contra. Eu acho que eu tenho quase certeza que tem uma lei contra o homossexualismo. Lá é uma sociedade, do ponto de vista de costumes, é uma sociedade muito até retrógrada. Por exemplo, você não pode viver com uma pessoa sem estar casado. Não, não há uma lei do divórcio lá. Então, teoricamente, legalmente, você não pode se divorciar. As pessoas casam muito, muito cedo, por causa dessas coisas, por causa do costume, por causa da religião também. Tem casamento E de mulher também cedo, assim, jovem, sendo. Tem a história do dote aí também, tem essa questão. tem a história do DOT, mas eu nunca vi, mas isso pode ser só ignorância minha, mas eu nunca vi mulheres muito jovens, tipo adolescentes. Mas sim, tem a história do DOT. Funciona que nem, por exemplo, na Guiné-Bissau ou em outros países da África. E e é uma vida difícil, porque tem muita pressão religiosa, muita pressão social, e você não é bem visto se você não tem uma mulher ou uma companheira ou um companheiro. E isso mesmo os internacionais, assim. Então, volta e meia para algumas pessoas que trabalham comigo, alguns burundenses que estão trabalhando comigo perguntam para esses internacionais: quando você vai casar? Porque eu nunca tive com uma namorada, porque eu nunca tive com um namorado. Um pouco assim, a pergunta que meu bisavô, minha bisavó faria, elas ainda estão rolando lá, assim. É um negócio meio tenso. E para os LGBTs eu acho que deve ser muito ruim. É muito escondido, vivem meio nas franjas, assim, ainda, da sociedade. No interior, assim, é como nem se fala, nem, sabe, é um negócio assim, um outro assunto que é meio um tabu, assim. Não se Então, toca, né? A homossexualidade é um tabu em qualquer área né, do interior. ah, Mas na capital, eles existem, você consegue identificar, mas eles não estão muito organizados, até porque a sociedade é muito religiosa, né? Tem uma ah, presença marcante das igrejas evangélicas e neopentecostais aí, então há uma criminalização aí da população LGBT, né? com certeza, com certeza. Mas mesmo assim ainda tem uma balada, um bar, as pessoas se conhecem, volta e meia a gente sai com essa galera. É que no final eles acabam saindo mais com o pessoal internacional, né? Porque para eles é mais fácil, eles basicamente menos pressão social. E ainda existe, mas é difícil a situação, é tensa, eu acho. E em termos políticos, as pessoas se engajam politicamente, os jovens se engajam politicamente, no interior, né, que é onde você tem mais experiência, existe essa vontade de fazer parte da política, de querer mudar alguma coisa, de envolvimento político da população comum e agrária? Eu acho que não do jeito que a gente pensaria, assim. Todos os lugares, todas as vilas têm um escritório de um dos partidos, CNDD-FDD, que é o partido do governo, ou CNL, que é o partido de oposição, e muita gente, proporcionalmente, relativamente à população, é inscrita em um desses partidos, mais no partido do governo. Mas eu não acho que seja, como eu posso dizer, não é um movimento político idealista organizado. É um movimento político que ele é mais cooptado a agir, assim. Então as pessoas, por exemplo, essa milícia que a gente estava falando, vão até os agricultores e fazem pressão para que eles façam parte do partido ou doem uma quantia para o partido. Lá tem uma estrutura social de controle de partido único, assim, que é parecida com lugares tipo. Até em Moçambique, quando estava estudando, ou mesmo Angola,
que em cada cidade tem um representante do partido e também para cada 10 moradias, para cada 10 casas tem não sei como chamar, mas uma pessoa que controla o contexto social, assim, vamos dizer, que está ligado ao partido político. Então, tipo, apesar do governo do estado não ter muitos recursos, é uma forma de organizar a sociedade e talvez cooptar, assim, em vários casos. Então, tipo, a política ela tem essas entranhas, assim, mesmo no interior. No interior, todo lugar que você vê, eu viajei muito, assim, tem sempre, tipo, um escritóriozinho do CNDD, FDD, que é o partido do governo. Você mora em Murâmbia, né? Isso, Que Morávia. fica no meio do caminho entre Jitara, que é a capital, a nova capital, né? E Isso. Bujumbura, que está ali no Lago Tanganica, né? Você É. costuma... como é que é a sua casa em Murâmbia? Ah, como é que. É uma casa. Então, é uma casa, para os padrões de Morávia, é relativamente legal. A gente não. Bom, sempre, assim, tipo, não tem muita eletricidade, não tem muita água, tá sempre faltando essas coisas, todo dia falta eletricidade. Morávia é uma cidade, uma província pequena, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, que é o interessante de Morávia é que era a cidade real, era a cidade de onde os reis vieram, originalmente. Eram os reis Tutsis, e lá é que eles eram coroados. Então, a última coroação aconteceu lá na década de 60, antes do que você estava falando, antes Do do golpe de golpe. Estado. E, aliás, é uma coisa bem legal, né? Porque, um parênteses, o filho do rei, o Prince Louis Rwagasara, que é o cara que aparece nas notas do Burundi, eu até tenho uma aqui, ele foi. Eu acho que eu tenho uma aqui. Ele estava concorrendo, esse cara aqui, ó, não sei se dá pra ver, esse Sei. daqui, Aham. esse mais gordinho, ele era o filho do rei, e ele tava a monarquia já tinha decidido passar o governo para uma democracia, pra uma república, e ele estava concorrendo para ser presidente. E ele era muito popular. Ele foi um dos caras que encabeçou a independência do Burundi contra os belgas. E aí ele foi assassinado num restaurante ali em Bujumbura por um ativista grego, tinha uma colônia grega no Burundi antigamente, relativamente importante, que até hoje não sabem quem foram os mandantes, mas acham que foram os colonialistas. E aí depois disso, tipo, ele era o cara assim, um pouco idealizado e tal. E a família dele veio de Murável originalmente, tipo, gerações atrás. Então tem esse feeling assim, tipo, não sei, de uma província real, assim, tem uma outra coisa que lembram onde os reis moravam e tal. Mas tirando isso, é uma cidade bem pequenininha, uma cidade de passagem, que você estava falando. É uma cidade que tem 20 mil habitantes e predominante, sei lá, 90% da população lá é rural. Então, não tem um supermercado, são só vendinhas e tem muito pouca coisa de diversidade de produtos, assim. Ah, basicamente isso. Você falou que falta água, né? Assim, não tem água em casa, É, falta luz, tem determinados horários, momentos do dia que você já sabe que não vai ter luz mesmo. E isso. como é que foi sua adaptação de morar num lugar assim e ter que se adaptar a ter pouca água, ter momentos sem água, momentos sem luz? É sempre difícil no começo, mas depois é adaptável, né? Quando eu morava na Guiné, todos os dias a luz chegava das 8 às 10 da noite. Era isso. E aí acabava. E lá era muito quente, né, em Bissau. No Burundi é mais friozinho, assim. A gente se adapta, por exemplo, tendo, tipo, balde de água. Lá no escritório tem energia solar, então a gente carrega os computadores lá. E lá tem sempre energia por causa disso, tem energia solar. Então volta e meia a gente vai pro escritório, fica trabalhando lá. É um negócio assim, parece um negócio difícil, mas depois você fica lá, tipo, 2 semanas, já tá acostumado. Não é um grande problema. Às vezes até fica, tipo, sei lá, uns dias sem banho, mas depois quando vem água de novo, toma banho. Tipo, Isso que eu ia te perguntar, né? Quais são as lições que essa vida um pouco mais simples que você encontrou aí e
essa troca com os agricultores do Burundi, que lições você tem aprendido? Porque você foi para aí, obviamente, porque você foi aí para uma troca de saberes, né? Você mesmo já disse isso, já deixou isso bem claro, né? Então, o que é que você se deixou permear, né? Que lições você aproveitou dessa relação com essa maneira mais simples de se viver com as comunidades rurais do Burundi? Ah, legal. Isso, ó, acho que a principal, não sei se tem uma grande lição, mas a principal, para mim, o principal é que, primeiro, é muito importante, principalmente pra gente que veio da bolha, saber que essas pessoas existem, saber que elas vivem desse jeito. Isso por si só é um negócio super importante, eu acho. A lição, eu não sei se tem uma lição principal. O principal que eu aprendi é que dá para viver nessas condições. Claro, eu tô numa situação muito melhor relativamente aos cultivadores, mas é possível, dá para fazer coisas para melhorar esse tipo de condição. E o mais legal para mim, que é o que me faz talvez continuar mudando de país e ir para outros lugares, é entender como que as perspectivas, como elas mudam. Então, o que é importante para um cultivador do Burundi? Por que é importante? Isso é meio um pouco o mais legal para mim de morar nesses lugares é isso, é tipo é mudar um pouco o ponto focal, assim, mudar um pouco a perspectiva de ver as coisas, de entender as coisas. Porque aí também percebe que existe uma pluralidade, né, de visões de mundo, de valores e de coisas importantes, e precisa ser respeitada essa pluralidade. E é uma coisa que talvez, talvez falte para bastante gente, assim. Então, isso eu acho mais legal. Por isso também que eu gosto de aprender o Kirundi, apesar de ser muito difícil, porque aí também, tipo, na língua, né, tem umas palavras específicas que nos mostram, assim, o que é importante para as pessoas, os valores e as preocupações mais imediatas. Então, por exemplo, eles têm várias palavras para quando, tipo, o gado foge, ou, sabe? Então, isso é interessante de saber para entender mesmo quais são as preocupações mais imediatas, eu acho. E assim, tem alguma coisa que você acha assim, alguma prática, uma série de práticas que você adaptou para você dessa sua experiência no Burundi, que ainda não acabou, né? Abriu-se um parênteses por causa da pandemia, mas ela vai continuar, né? Ah, sim, mas isso vem desde antes, assim, que uma série de práticas do tipo práticas sociais, de humildade, assim, no sentido de sempre respeitar, né, todos os pontos de vista, e sempre respeitar visões de mundo diferentes, isso é muito importante. E também coisas básicas, assim, de como falar com as pessoas, por exemplo, porque lá muitas vezes eu estou com um tradutor, né? Então, e é difícil falar com o tradutor, né? Porque eu falo em francês, aí o cara traduz do francês pro Kirundi. Mas isso também ajuda, porque aí você tem tempo de ver a reação das pessoas e ver como elas estão falando, o jeito que elas estão falando. Então elas falam baixo, elas tem uma certa, que nem eu estava falando, tem um pouco de verticalidade que precisa ser, né, meio cortada ou tal. Então isso tipo ajuda também no modo de falar com as pessoas, no modo de interrogar as pessoas, como é que acaba perguntando, como é que chega em assuntos mais delicados, por exemplo, muita gente quando eu vou lá fazer essas visitas, eles reclamam, meu fertilizante chegou tarde, mas eles não reclamam assim, tipo, tem uma conversa de meia hora, 40 minutos até você chegar num, num ponto mais sincero, em que ele vai falar, olha, o meu fertilizante está chegando tarde, vocês têm que melhorar isso, têm que melhorar aquilo. E isso é legal, porque a gente não fala muito assim, né? A nossa cultura é mais direta, a gente não perde muito tempo. Acho que isso é um negócio legal para ter, assim, pro futuro. E aí eu queria que você sugerisse para nós, assim, autores do Burundi que você pudesse sugerir, sei lá, um cantor, um grupo do Burundi que você acha que a gente pode procurar aqui no Spotify para ouvir. Primeiro eu queria falar para todo mundo aquele site que eu te passei, que é bem legal, mas não tem quase nada do Burundi, que Não tem, é eu já vi muita coisa, mas eu não vi nenhum do Burundi lá, nenhum artista, por enquanto.
que chama Amazing Tapes from Africa, que é bem legal. É um cara, acho que é um norte-americano que foi para, não sei se para Gâmbia ou para Gana, e aí ele foi comprando um monte daquelas fitinhas pequenininhas, e aí ele gravou. Um site bem legal. Não tem nada do Burundi, tem muito pouco do Burundi, tem muito pouco, não tem nada da Guiné-Bissau, eu acho. Eu acho que tem uma canção que chama Bissau, que faz referência a um problema de água que Bissau teve, que é cantada por um camaronês que é bem famoso, esqueci o nome dele, mas ele é bem famoso na França. Manu Lá, Dibango. esse é um site. Como? Manu Dibango. Exatamente, Muro de Banco. Isso é um site bem legal, vale a pena dar uma olhada. Ah, Vou botar aqui, ó. sobre, The African Tapes, não é isso? acho que é Amazing Tapes from Africa. Amazing Tapes from Africa. .com, não é isso? Isso mesmo. Awesome, sorry, Awesome Tapes from Africa. Awesome. É awesome. .com. Isso mesmo. Aí é bem legal, tem muita coisa legal. Lá do Burundi, eu não conheço muito. O que eu vou indicar é o Gael Faye mesmo. Tem um clipe bem legal que chama Petit Pays, Pequeno País, no YouTube, que ele grava bem perto de onde eu moro, que é na cidade de Bugendana. Eu moro em Munávia, ele grava tipo a 15 minutos de Munávia, que é ele canta com um cantor do burundês, e aí tipo, é um lugar onde tem umas pedras, assim. E ele mostra também o cultivo de chá, é bem legal, chama Mon Petit Pays. Que é bom lembrar que o E, Gael Faye é escritor e rapper, né? e E ele é do rapper. Burundi e o livro dele foi traduzido aqui para o português, que é Meu Pequeno País, e ele veio a Flip no ano passado, em 2019, e ele foi um dos sucessos da Flip do ano passado, né? Então é fácil da gente encontrar esse livro aqui no Brasil. O livro é bem legal também. Tem umas partes muito boas. Vale a pena ler. Acho que minha mãe leu e gostou. E também ele mostra. É legal que ele fala um pouco dos golpes de Estado. Ele mostra que cada golpe de Estado, o rádio tocava uma música clássica. E eles já sabiam que tá rolando golpe de Estado porque tava tocando, sei lá, Chopin, Tchaikovsky. Eu acho que eu indicaria ele, o livro dele e essa canção. E depois meio que partir dessa música, porque o cantor, eu esqueci o nome do cantor do Burundi que toca com ele, mas também é famoso e tem umas canções legais, assim. O, e é isso, tipo, em termos de música. Então, para a gente encerrar, porque assim, eu quero te agradecer por você ter doado o seu tempo aí, a gente já está quase 2 horas conversando, que foi muito legal também conhecer um pouco do Burundi. Para terminar, que, que conselhos você daria a alguém que esteja com vontade de visitar, de trabalhar, de fazer um trabalho voluntário em algum país do continente africano? Que conselho você daria, dadas as experiências que você já teve em alguns países e a experiência que você teve lá no Burundi? Eu não sei se eu posso dar nenhum conselho, o que eu falaria é só para ir, porque é muito incrível, é um continente muito, para a gente, para os brasileiros, inexplorado, tá, tá, tá aumentando, assim, eu acho, um pouco. A nossa cultura africana tem que ser mais valorizada, é uma cultura muito rica, tá a par da cultura europeia, e eu acho que vale muito a pena ir, para qualquer um desses países e viver e tal, e entender também as nossas origens, tem muita coisa legal. Eu não sei, e se as pessoas estão interessadas em trabalhar, fazer propaganda da minha ONG, a gente sempre está contratando. Fala comigo, manda um e-mail, alguma coisa, que se você fala inglês ou francês, ah, a gente sempre contrata e não precisa de muita experiência, não. É isso, One Acre Fund. One Acre Fund. E é importante isso, tudo que você falou, que vai
vai de encontro ao que a esse projeto aqui que a gente está trazendo todas as semanas, quintas e sábados, algum brasileiro que more, né, ou algum cidadão africano que fale português, para contar um pouco do seu país, para falar o que está acontecendo lá, porque é muito difícil a gente ver na imprensa aqui no Brasil informações sobre esses lugares, informação sobre o continente africano, né? E aí a gente vai derrubando vários estereótipos, inclusive né, que sobrevive há muito tempo no inconsciente coletivo aqui do brasileiro, de que a África é um país, né? A África não é um país, né, Pedro? Não, definitivamente não. É muito complexo e muito, muito rico culturalmente. Cara, na minha opinião, atualmente é meu continente preferido, assim. Tem muita coisa legal para aprender, muita coisa que a gente não sabe. E é uma pena, né? Você ainda mais, Alexandre, que você é professor de História da África, mas é uma pena que tenha tão pouco, né, da história ensinada nas escolas. Tem muita coisa cultural que veio, mas podia ter muito mais, assim. Mas as coisas estão mudando aqui, pelo menos assim, não na velocidade que a gente quer, mas elas vêm mudando, principalmente depois da Lei 10.639, que obriga, né, assim, Sim, sim. termina né, o ensino da história da África e dos africanos e dos negros aqui no Brasil. Então, espero que a gente consiga assim, manter né, o interesse pelo continente africano e mostrar que a história, né, da população negra aqui no Brasil e a história da África não começa com a chegada do navio negreiro aqui, né? É uma história muito Não, rica. Você mesmo já falou sobre isso nessa nossa conversa, né? Existe uma é, sabedoria, umas experiências sociais, estatais, de metalurgia, de agricultura, riquíssimas, mas, que a gente acha que foram todas desenvolvidas no Ocidente, mas muito pelo contrário. O Ocidente aprendeu com essas experiências desses reinos e impérios africanos antigos, né? Então, isso mesmo. Pedro, olha, quero te agradecer demais a conversa. Muito obrigado por você ter nos feito conhecer um pouco mais sobre o Burundi, né? Um país que está no coração do continente africano. E coração, inclusive, eu tinha separado uma coisa aqui, tinha até esquecido de mostrar, né? Que o O quê? Burundi se parece com um coração mesmo. Olha aqui, ó. Ah, é Aqui verdade. está o coração humano e aqui o Burundi, né? E dizem que Sim, o Burundi é o coração do continente africano, né? E fica no coração do continente africano. é Então, verdade. Sim. Pedro, muito obrigado por ter dividido sua sabedoria de morar e trabalhar no Burundi com a gente. Você foi muito generoso, viu? Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. E é isso. E eu espero que o Burundi se torne um pouco mais conhecido, nem que seja bem pouquinho. Obrigado, companheiro. Bom trabalho para você, bom Até retorno mais. para acabar isso tudo, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu, Alexandre. E Abraço. quero agradecer todo mundo aqui também, né, por ter ficado com a gente até agora. E também fazer um agradecimento que eu esqueci, né, que foi graças à nossa embaixada no Ah, é verdade. Quênia que eu entrei em contato com você, que a gente entrou em contato, né, que a nossa embaixada no Quênia, que fica em Nairobi, também é responsável pelo Burundi, pelo Ruanda e pela Somália, né, a nossa Isso mesmo. representação diplomática nesses países, né. Então, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui até agora. Valeu, valeu, Pedro. Valeu. Até E a mais. Bianca está lembrando aqui, as entrevistas estão aqui no Instagram e eu vou publicando aos poucos no nosso canal lá no YouTube do Conexão África. Para você acessar lá o canal do YouTube, é só clicar na info, no link que está na minha bio, tá? Então, agora sim, Valeu. Pedro, muito obrigado e todos vocês, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Valeu!